bandeira do Brasil, né? Na verdade, trabalhar com esse símbolo eu acho que é fundamental. E aí o livro ele fala muito sobre essa questão política também, né? Então, ele tem, quer dizer, ele tem só a parte, a bolinha azul com escrito, né? Com a faixa Ordem e Progresso e as estrelinhas, né? São como pintinhas nesses olhos, né? Os olhos, que é o tema principal do livro, né? Quer dizer, o grande argumento que é a questão dos olhos parados, né? O livro traz um personagem principal que é o Zeca Brito, Zé Carlos Brito Júnior. E uma das coisas que me encantou muito no início ele conta muito da infância desse personagem, né? E o Zeca Brito Júnior, ele ganha o apelido de Zé Cabritinho, porque José Carlos Brito. José Carlos Brito, Zé Cabrito. E aí ele era o Júnior, então o pai dele era o Zé Cabrito e ele virou o Zé Cabritinho. E aí tem uma outra personagem que é uma cabra no livro, que eu não vou contar muitos detalhes, mas que virou uma piada muito boa, a história dele ser o Zé Cabritinho. Isso é uma das coisas que eu acho que chama bastante atenção no livro. E aí o Silvio vai relatando um pouco sobre a infância desse personagem, que é num morro, né, brasileiro. Acho que você não diz a cidade exatamente, não tem porque tem uma coisa assim que é o Brasil profundo com várias referências, né? Que lugar seria esse? A gente pode achar que é Rio de Janeiro, que é uma cidade menor e tudo mais. O Morro da Cachaça. O Morro da Cachaça, isso mesmo. E aí vai relatando isso, e esse menino, ele através de um personagem que ele encontrava no bar, que é o Sabão, né? E outros personagens, ele vai encontrando com um livro que era uma biografia do Simão Bolívar. E que é algo que vai marcando muito essa relação dele com a leitura e também com esse personagem histórico, com a questão da libertação, de ter uma força política que possa libertar os povos, e aí isso vai determinando muito a formação desse personagem. E esse personagem vai se desenvolvendo, vai tendo uma vida interessante, vai militando no movimento pela cultura, que pode ser considerado como uma referência ao CPC, né? E aí a gente vai também criando aí algumas referências históricas. E aí eu já vou adiantar uma pergunta que eu vou fazer para o Silvio, o que tem de autobiográfico e o que não tem ali no livro. E isso tudo vai se desenvolvendo, aí eu não vou contar muito não, vou tentar fazer assim de uma forma genérica para não... Sinta-se livre para falar, pode até fazer spoiler. Mas aí a gente chega num momento em que esse personagem tem uma formação política, uma formação cultural, uma formação social, né? Um olhar, uma consciência, ele chega num paradoxo e que ele trava, ele entra num estado de catatonia, que são esses olhos parados olhando para o Brasil, né? Então, a minha interpretação mais geral sobre isso é justamente que o livro trata de uma perplexidade em relação ao Brasil, né? Principalmente através dessa relação política também, de como que deveria ser, como que é, né? E alguém que quer construir um Brasil melhor, progressista, avançado, com o que ele se depara e tudo mais. E aí cria realmente essa grande reviravolta, e aí vai dar em várias outras questões que eu não vou falar, porque vocês vão ler o livro, mas eu diria que basicamente é um livro sobre a perplexidade em frente ao Brasil, né? E aí, portanto, ele também é muito atual, né? A gente passou agora por esse momento muito radical, que ainda bem já teve uma reviravolta, assim como o livro. Então... Que bom que a gente está aqui agora. Calma, mais velho, isso a gente, né, sempre... Foi sendo adiado esse lançamento aqui. Bom que o livro chegou num momento, assim, de alívio também, já de desdobramento, né, das perplexidades. Então eu diria que, basicamente, sobre isso. E aí eu vou deixar o Silvio falar o que ele quiser sobre o livro. Mas antes disso, vou mostrar também aqui o livro de poesias. É muito interessante, porque ele fez os dois livros em um, e aí você vira e se torna outro, né? Então, você nem sabe aonde ele começa, onde ele termina. E aí tem uma série de lindas poesias também, que eu acho que a gente podia, acho que de repente vou passar a palavra para o Silvio logo, e aí no final, ou mais adiante, a gente podia de repente ler algumas poesias dessas também, que eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar aqui coletivamente essas poesias. Então, Silvia, a palavra é sua. Uma honra estar aqui podendo apresentar o seu livro. Para repetir, a honra é toda minha, fiquei muito feliz, né, pela amizade, pela admiração que eu tenho por você.
a Diana está contratada, porque toda vez que eu vou falar desse livro, ela vai falar. Ficou tão perfeito, tão legal. Né? Mas você tinha falado que... Perdão, deixa eu desligar. Que ia fazer uma pergunta e tal, em relação a o que é biográfico e o que é ficção, né? Então, eu tenho uma frase, depois desse livro, eu tenho uma frase que eu saquei a respeito desse trabalho e de outras coisas que eu já escrevi, que é assim, o quanto de memória existe na ficção e o quanto de ficção existe na memória, né? E esse livro é muito isso, porque o menino do morro fui eu também, né? Não era o morro da cachaça, mas era o morro do Canedo, do Carangola. Então tem muitas coisas, mas aí a gente mistura muita coisa da nossa memória, né, ficcionada, e a forma com que a gente vivenciou, né, os momentos da vida, vai além dos fatos, né? Porque entra, aí eu olho para mim, entra na subjetividade da gente, como é que a gente vivenciou aqueles momentos, né? O menino do botequim lá, do bar, que fica com o avô, que o outro é o cabritinho, né? O menino do bar fui eu um tempo, eu trabalhava no bar junto com o meu avô. Então eu faço o personagem visitando um menino que está lá no bar, é um pouco eu, não sou eu, entendeu? Mas uma das coisas que, logo bem no início, é a questão de trazer também um morro que não existe mais, né? A minha vontade de passar para as pessoas determinado momento do Brasil também, que eu vivenciei enquanto criança, depois enquanto jovem, né? Aí você fala um negócio do movimento pela cultura, que tem uma alusão ao CPC, né? Alguns personagens, né? Um frei que foi torturado, né? Que todo mundo sabe, Frei Tito e tal, não é o Frei Tito, mas é uma leitura daquele momento. Então tem muita mistura, né? Eu estava em São Paulo vendo o negócio no hospital lá, o presidente, né, que morreu, o Tancredo, né, passando, vendo uma porção de gente ali, aquelas coisas. Aí o Brito Júnior, quando está no hospital, o movimento, então coisas que eu fui lembrando, coisas também na época da Direta Já, tudo isso. Então não é exatamente aquilo, mas as pessoas que vivenciaram isso e que lerem, eu acho que vão fazer algumas relações, né? Como a Diana já fez. Então é uma mistura mesmo de memória e ficção, né? Os livros, o Sabão, né? O Sabão é um personagem, é o sábio lá do bar, da comunidade, né? Eu conheci pessoas assim, né? Que tinham, aí eu ficava conversando, eu como menino conversava, gostava dessas pessoas, e elas gostavam de mim pelo meu interesse, né? Então tem muita coisa que eu vivi, eu estava falando para a Pita ainda esses dias, né? A gente conversa muito antes de dormir, às vezes, né? Lê, ela já leu para mim a Divina Comédia. Trecho da Divina Comédia, antes de dormir, trecho do Cervantes, olha que legal, aí a gente ficava, antes de dormir, eu lia para ela outras coisas também, então a gente conversa muito antes de dormir, essas coisas. Altos discursos, né? Às vezes vira congresso. Eu falo, agora vamos parar o congresso, está demorando muito, 2 horas da manhã, melhor a gente dormir. As ideias ao fora. Então e é uma coisa também que eu queria falar para as pessoas, assim, é bom escrever, gente. Todos devem escrever. Não tem esse negócio, porque eu não sou o Bebeto, eu não sou o Camões, eu não sou não sei o que. Não, a gente deve escrever. Com o meu trabalho com meus alunos, a gente fazia roda de leitura, depois conversava sobre, e eles mesmo trouxeram isso, que é terapêutico. Né? Teve uma menina que falou que uma vez ela estava muito mal, e numa fila de ônibus ali, Correios e tal, aí de repente, um ônibus não vinha, ela começou a escrever, quando ela terminou de escrever, ela estava mais tranquila, sabe? Então ela organizou, né? A gente quando organiza as coisas, né? Tranquiliza, deixa de ser um monstro que você não sabe de onde vem. Então escrever é muito bom. E eu estava falando para ela e falando, puxa, é uma espécie de testamento também meu, né?
da minha existência no meu país e tudo isso. Ficcionada e tal, mas se eu não tivesse, eu falei para ela, se eu não tivesse escrito esse livro, eu não seria tão feliz, entendeu? Ia faltar alguma coisa muito grande. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Desde criança, eu escrevia e tal, e esse livro já estava há muito tempo engavetado, não, agora é no computador, né? Mas eu ia trazer para vocês, eu mostrei para ela hoje de manhã, agora à noite, à tarde. Eu escrevi esse livro todo, porque eu adoro escrever a lápis, sabe? Adoro cadernos. Quem quiser me dar presente de Natal, de aniversário, pode me dar caderno. Eu adoro caderno e lápis, sabe? E eu carregava, cara, Hoje em dia eu vi a Luciana Hidalgo, que é uma escritora que eu gosto muito, falando, antigamente a gente carregava caderninho, mas agora tem o celular, mas eu até já escrevi alguma coisa no celular, mas eu tenho essa mania de caderninho, de escrever, de rabiscar, entendeu? E eu escrevi toda essa história num caderno assim, tá tudo lá, tudo. É um manuscrito, eu já mostrei, cara, um manuscrito. Né? Depois, então, eu vou fazendo a revisão, vou passando pro computador, né? A parte mais dolorosa, né? Às vezes dá vontade de ter um secretário para fazer isso. Mas não dá, tem que ser a gente, porque a gente vai mudando também, à medida que você vai escrevendo, você vai mudando, você vai criando coisa. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas me dão um retorno, sabe? Porque a gente ainda vive num lugar, às vezes eu dou um livro para as pessoas até, e a pessoa não lê, ou se lê não fala nada. É impressionante isso. Então hoje eu fiquei muito feliz, agora eu estava vindo para cá com a mensagem para a Pita. Eu falei, Glória Mosqueira falou alguma coisa aqui. Ela foi ver. Ela falou, ela vai. Eu falei, meu Deus, que felicidade. Porque a Glória, quando eu fiz o outro livro, há muito tempo atrás, acho que foi com um livro eu escrevi, ela leu uma poesia ali e ela foi uma das poucas pessoas que veio comentar a poesia comigo. Eu nunca mais esqueci disso, ó. Tem décadas. Legal! Entendeu? Então, para mim, essa pessoa é muito importante, né? Porque foi. E eu estou do lado de outra pessoa também muito importante para mim, porque ela comentou no livro. Né? Ela estava fazendo, não sei se era uma pós-graduação, uma estrada. Eu não tenho Aí ela falou para mim, olha, eu ainda não consegui chegar lá na fulana de tal, no personagem, porque eu não estou tendo tempo, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui para a faculdade, para a universidade e tal. Então ela comentou, né? E algumas outras pessoas, poucas, comentaram, né? Mas comentaram, isso foi muito bom. E eu quero agradecer a vocês. Estarem aqui, né? Eu pensei que não tem ninguém, a não ser eu, Joana, Miriam, né? Falei, olha, não sei, esse dia, o dia já ficou ruim e tal, mas tem pessoas muito queridas, né? Vale 1000 pessoas, né? Cada um está aqui. E eu lembrei, eu falei para ele, não tem problema, se tiver uma a gente fala a mesma coisa. Eu me lembro de um exemplo que eu tive do Antônio Torres, uma vez. O Antônio Torres veio dar uma palestra no Centro de Cultura, na biblioteca, que era Encontro com o Autor, uma coisa assim, um projeto que tinha sido. E ele chegou, nós chegamos, eu e a Pita, estava acho que o Pedro Troiac, e mais uma pessoa, não apareceu mais ninguém. Acho que era Mary. Era alguém ligado à Centro de Cultura, não apareceu mais ninguém. Ficamos nós ali, o Antônio Torres sentou, e fez uma das palestras mais lindas que eu já vi, como se ele estivesse falando para 1000 pessoas. Mas assim, você via que ele não estava com problema nenhum com aquela escassez de plateia. Ele é um ótimo contador de causas, né? Antônio Torres. E ele já, não é que ele não fosse conhecido, não, já traduzido em não sei quantas línguas, o Essa Terra dele e outros livros mais. E ele falou, estava assim, por isso que a gente estava na sala conversando, na casa dele, na minha casa, entendeu? Foi maravilhoso aquilo. Foi a primeira vez que eu tive assim tão próximo, eu já tinha feito uns elogios para ele, na época que ele foi preterido da academia e entrou o Merval Pereira, então fiquei danado da vida. Fiquei danado da vida, tirar. Inclusive ele foi para a cadeira do Moacir Cria, que era amicíssimo dele. Né? Eu falei, isso é uma traição terrível, né? Em todos os níveis. E agora o Merval é presidente da academia, não é? Mas é isso, né? Então se deixar eu falo demais.
Então, Você que vai falar mesmo. Então isso foi, eu falei do Olhos Clarados, né? Que já estava há muito tempo e que eu tive a oportunidade de poder lançar, editar, né? Pagar a edição, etc., através dessas coisas maravilhosas que são os editais de cultura e que a gente tem que lutar muito para que eles permaneçam. E a gente teve um inimigo no poder que estava querendo também tirar isso tudo. E o trabalho da Diana lá no Instituto de Cultura é fundamental também para apoiar isso, para alavancar, ela trabalha pra caramba, não é de brincadeira não. É sério. Leva a sério a brincadeira. Como diz a Rita Lee, brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira. Então, eu sou muito grato a isso, né? Tem o outro livro que eu fiz também foi através de um concurso literário sobre a proclamação, foi em 92, né? Foi sobre a questão histórica da época, e eu consegui, foi no Sesquicentenário de Petrópolis, né? Foi quando eu também escrevi aquela peça, já tinha escrito antes, a Petrópolis Revista que você assistiu, e eu fiz um livro também, um livro sobre a América, né? Descoberta da América, que era também um teor assim, de certa forma crítico e tal, e falava dos indígenas e tudo isso, essa gama brasileira forte, bonita, né, que às vezes é excluída, assassinada, etc. E então foi um outro concurso municipal, né? Então agora eu vou fazer uma reivindicação, né, que a presidente do Instituto Municipal de Cultura, né, vai dar uma reforçada lá através do conselho. Eu não sei quem são as pessoas que estão no conselho, a parte de literatura, né? Precisando dar uma ativada. Né? Eu acho que não tem, né? Tem? Quem que tá? Pois é, eu não sei quem é que está. Sempre teve uma época. Não, e Era uma outra Catarina sem ser a Rainha, Era uma Catarina. que eu não conheço. Professores de literatura aqui, ó, apoiando. Pois é, uma Então, coisa... tem que assumir a cadeira. Aí, olha só. E uma coisa, por exemplo, Diana, que eu converso, né? Existe em Petrópolis muita gente que escreve, que faz produção independente como essa. Então, eu, por exemplo, não tenho uma empresa, não foi através de uma editora, foi através de um edital. Então, por exemplo, para comercializar esse livro é difícil, porque tem que ter uma empresa. Eu estive conversando com a Nobel agora, mas eu tenho que dar uma nota, tem toda uma questão burocrática. Então, por exemplo, eu estou vendendo um livro assim, em momentos como o nosso, e através da internet. Né? Eu tive uma ideia sobre isso, que é a gente fazer uma licitação lá no Centro de Cultura para um café e para uma livraria. E essa livrariazinha ali ia ser só dos livros de Petrópolis. Olha que legal. E aí passa a ser... E a gente faria um café literário. Café literário. Ai, que maravilha! Vai ser um lugar ali central. É maravilhoso, do lado do museu, né? Então é um lugar... Ele estando funcionando, bonito, preservado, as pessoas vão frequentar, e aí lá tem esse lugar de venda concentrado de todos esse material literário de Petrópolis. Porque tem muitos, quer dizer, tem o Fernando Magno, né, que é um super de um poeta, já está até doente agora, já muito idoso, que tem livros maravilhosos, tem o Silva Dalberto, que é um poetaço também, né? Tem o Atahualpa, que fez o prefácio, e tem muitos escritores, né? E falta, às vezes, a divulgação das pessoas. Então, se tivesse, por exemplo, nesse café literário, tivesse um stand com as obras dos autores metropolitanos e que nós fizéssemos leituras, e que tivesse alguma coisa, por exemplo, uma mini bio de cada um desses e tal. Então, dá para ativar um momento literário lá, bem bacana. E não apenas escritores que moram aqui, porque tem muitos escritores que escreveram um livro aqui, a Lená, né, também uma delas. E a gente teve esse evento pela prefeitura, agora pelo estado, né, mas a gente também descobriu outros escritores aqui da cidade também, através do Luiz Acla, e eu também preciso, enfim, falar por ele, né? Ele queria muito estar aqui, ele fez bastante divulgação para o evento de hoje, mas ele não conseguiu, ele ficou preso na subida, né?
que a gente estava no Rio, eu vim mais cedo, mas ele não conseguiu chegar a tempo, né? Mas vai estar gravado, ele vai assistir depois também. Um abraço para ele, um agradecimento para ele. Eu vou pegar um livro para ele também. E outros escritores daqui também, né? Que, por exemplo, a pandemia serviu também, né? Desse tempo de memória das pessoas, né? E aí a gente tem muita coisa para ser lançada também, né? Então é uma coisa bem legal, né? Não só petropolitanos ou pessoas que moram aqui, mas pessoas que escreveram quando estavam morando aqui também, né? Que Petrópolis é o cenário da história, né? Manuel Bandeira, né? Exatamente, exatamente. A nossa amiga Cassiana Lima, que está em Cataguases, porque tem uma mini flip lá, né? Ela é de Cataguases, né? Mas peraí, eu acabei esquecendo. Ih, meu Deus, Pisciana. O que a gente estava falando antes? Não, dos escritores. Dos escritores. Não, eu me esqueci. Eu ia fazer um link com o que você falou. Mas depois eu lembro. Mas ela também é uma das... Veio morar aqui. Que veio morar aqui. Ah, lembrei. Ela mora na casa que poderia ter sido a casa do Manuel Bandeira por um tempo. E os poemas que ele escreveu de Petrópolis, né? Que é ali na Mosela. Isso, exatamente. Aí ela acha que a casa que ela mora é a casa onde ele escreveu aqueles... A Lília está falando, eu quero agradecer muito o convite que você fez, agradecer lá pelo pessoal da casa, essa casa maravilhosa, né? A gente poder bater um papo aqui sobre literatura, isso é muito bacana. Sou muito agradecida a você. Pra gente é uma honra ter você aqui. A gente nunca teve teatro aqui, assim, dessa retomada da casa. A gente podia pensar nisso também. Leituras. Uma vez eu vi também leitura, como é que chama? Dramatizada, isso. Muitos anos no Palácio Negro. Isso, no Palácio Negro. Um outro autor que mora em Petrópolis é o Leonardo Freud. Que veio aqui também. Leonardo Boff. O Leonardo Boff, exatamente. Foi meu professor. O Atahualpa, a Deca chegando. Bem-vinda, Deca. O Atahualpa que fez o prefácio do meu livro. Que máximo! Fui aluna de literatura do Miguelinho. Também. Cristiane. Silvio, eu queria te pedir para falar mais um pouco dos outros personagens. Né? Porque tem o avô, o pai, o filho, tem o Sabão. E fala um pouquinho dos outros personagens. Tem... Qual foi a pergunta aí? Deca, que bom. Tem os outros personagens, eu falei do Frei, né, que aparece, que é uma alusão aos dominicanos que foram torturados, ao Frei Tito e tal, é uma alusão a ele. Tem um psicanalista também, né, que vai lá numa comunidade que tem, mas já é a segunda parte do livro, né? Não posso falar muito, senão vou entregar. Mas uma coisa é outra coisa. Uma coisa é outra coisa. Sem contar É uma outra vida, porque o personagem tem várias vidas, né? A vida dele na infância, e aí tem os personagens que eu ainda tenho vontade de retomar aqueles personagens daquele bar, sabe? Sim. Porque são pessoas que eu mais ou menos conheci, né? A memória é ficção, né? Então tem, por exemplo, tem um cara que cantava muito, quando eu era criança, eu trabalhava no bar, né? Ficava às vezes até, começava a chegar os seresteiros, né? E aí tinha um cara que ele era de outro morro, que o nome verdadeiro dele era Caio Titu. Caio Titu, mas na história dele o nome de Bem-te-vi. E ele era tudo, assim, era um artista das comunidades, ele saía de uma e ia para outra. Quando ele subia o morro, o pessoal falava, hoje vai ter música. Hoje tem música. Era o Caio Titu que estava chegando. E o Caio Titu tinha uma coisa interessante, que ele era gago. Ele falava gaguejando, mas quando ele cantava era uma coisa bonita. E todo mundo gostava de ver aquele fenômeno, entendeu? O gago falava, ele tomava uma cachaçinha, falava, aí gaguejando e não, papapá, de repente ele cantava.
Ele cantava uma coisa linda. Ficava todo mundo parado, assim, aqueles caras do bar, sabe? E eu, menino ali, ouvindo aquilo, né? Fazia batucada no balcão, sabe? Foi de Petrópolis, Morro do Canedo, do Carangola. Só que eu estou falando sobre a minha memória, né? Que eu ficcionei de outra forma. Não é um livro biográfico, por favor. Né? Até porque senão vai me comprometer com coisas. Cenas sexuais, etc. Mas esse personagem e os outros, né? O senhor que aparecia sempre com violão, eu também coloco. Isso foi uma vivência que eu tive pessoalmente lá no boteco, sabe? No botequim, que era do meu tio e meu avô que tomava conta, e eu saí da escola e ia para lá trabalhar com meu avô no botequim, né? E isso também é uma memória que veio ficcionada aí no livro. Esse personagem, o senhor que tocava violão, tinha aquele que trazia o seu violão, que era o que tocava violão, tinha o BTV, né, que era o Catitu, que cantava, tinha o cara que jogava carta, o carteado muito bem, que aliás me ensinou a jogar a carta, etc. O senhor também. E esses são os personagens do bar, que eu gostaria de retomá-los em uma outra criação, em outro livro. Porque são interessantes, e é aquilo que eu falei, quer dizer, é um Brasil e um morro que não existe mais. E onde eu morava, apesar de ser Petrópolis, urbano e tal, parecia uma coisa rural, sabe? Porque tinha a quinta dos portugueses, vizinhos, né? Que era como um sítiozinho, né? Então tinha vaca, aquela coisa toda. Eu tive uma infância até meio parecia rural, sabe? E isso era muito interessante, foi muito legal, né? É uma vivência boa, né? A gente traz para a literatura. Esse personagem do bar, né? Você pergunta dos personagens, tem aqueles primeiros amores, né? Não sou eu, a personagem. Mas que, claro, a gente tira um pouco a moça mais velha, que tinha um namorado, né? Que é a Catinha, né? Mas que depois passa a ser o namoro dele e tal. E ela vai aparecer num segundo momento, uma outra face da vida do personagem, né? Eu não posso dizer o que acontece com ele, senão vai perder a graça. Mas dá maior vontade de dizer. Dá maior vontade, mas esse spoiler vai estragar. Mas já tem aqui uma dica no próprio título. Agora, é um mistério. Quanto que ela falou da perplexidade, é isso mesmo. Foi isso que me moveu a escrever, inclusive. Sabe? Os olhos parados é aquela coisa. Que isso, né? E ele tem lá um problema que ele fica atônito mesmo, catatônico, né? Outros personagens, tem essa moça, né? Tem os primeiros, ela é a primeira transa dele, né? Com essa moça e tal. Tem o pasto, né? O pasto imenso, o campo de futebol, né? A brincadeira perversa dos meninos fazendo assim para matar os morcegos que vinham e batiam no couro. Essas coisas, é esse material com o qual eu trabalhei. Também, no primeiro momento. Depois, como ela disse, esse menino vai crescer, toma contato com a literatura, toma contato com os filósofos, né? Com o iluminismo, e vê o Brasil do jeito que começa a ver a diferença. Aí ele tem no curso científico, que hoje é chamado segundo grau, né? Ele conhece uma professora. Oi? Hoje ainda é ensino médio. Depois de segundo grau virou ensino médio. Que eu dei aula muito tempo no ensino médio. Então ele toma contato com uma professora, né? Isso eu posso falar. Pode. Uma professora de história que dá aula para ele, né? Que eu dei o nome a ela de Clio, né? Clio, a musa da história, né? E rola ali um negócio entre eles, né, interessante, um romance e tal. E ela começa a frequentar também o morro de Vive e tal, e aquilo para ele foi um up na vida dele e tal, e ele depois vira professor e aí
UNE, né? Aí movimento estudantil, tudo isso. E com isso eu fui pegando coisas do Brasil também, sabe? Eu fui aproveitando coisas que aconteceram em várias épocas e fui colocando no livro ficcionado. Né? Tem muita coisa aí. Por isso que eu gostaria muito dos que lessem depois, da gente bater um papo, sabe? A gente pode marcar esse mesmo. Exatamente! Depois que todo mundo lê, a gente fala. Agora, é muito interessante que essa primeira parte é um romance de formação, né? Justamente o que você está falando. Quer dizer, como que ele chega nesse lugar, nesse personagem que ele se torna, né? Você vai contando essa história, como que ele se forma. E eu também gosto muito de obras de arte que tem esse tempo avançado da vida do personagem. Você começa num período e passa-se muitos anos, aí você vê a transformação, vê o que aquela pessoa se tornou. No cinema tem isso, tem alguns filmes que contam isso, e eu fico muito encantada com os filmes maravilhosos. Tem um filme do Labembe que a gente estava falando outro dia, que é O Rei da Noite, que é também ele, desde que ele é bem novinho, aí ele conhece uma personagem também, que é a primeira namoradinha dele, e aí tem a vida inteira dele, ele passa por um monte de história, de problemas, não sei o que, aí aparece ele velhinho, no final ele reencontra essa mesma moça que ele namorava. Então, e o seu livro tem um pouco isso também, porque você passa por vários momentos. Na verdade, quando a gente pensa que tem dois momentos, na verdade, me parece que são três. Não, são mais de dois. Tipo, eu vejo como três partes do livro, na verdade. Porque tem a infância, que é bem grande, é bem detalhada, né? Tem uma dedicação ali especial, porque aí aprofunda nos personagens. Tem a apresentação de tudo pela infância, só que aí ele vai se desdobrando, vai virando esse jovem adulto, né? Com essa carreira toda também política. E aí depois tem um terceiro momento, que já é uma outra história que a gente vai falar daqui a 2 meses, quando a gente se encontrar. A Aline já leu. Mas tem esse desdobramento todo, né? E aí se conta essa transformação também, né? Como o personagem se torna. É muito bom para a dramaturgia, né? Porque tem essa transformação. Tem uma coisa que falar da poesia. eu vou falar agora. Olha, gente, que coisa linda. Sabe o que é esse aqui? O livro de uma professora. Olha. Deixa eu filmar! Olha que coisa mais linda. Não? Olha isso. Só uma professora. Eu estou encerrando essa parte do Olhos Parados para entrar agora no nosso E no Olhos Parados, para fechar, se não contar a história toda, ele tem outros personagens também, né? Mas que no segundo momento, se eu falar, eu entrego muito, sabe? Mas o livro acontece assim, isso foi uma proposta mesmo, estética, ele vai lá atrás e vem cá para frente. Atrás e vem cá para frente. Ele trabalha sempre, pelo menos em 2 tempos, né? Porque o personagem está rememorando, né? O leitor vai vivenciando a vida dele atrás e o que está acontecendo no país naquele momento, o que aconteceu com ele, né? Então, vai e volta, e você vai costurando essa história assim. Não é, Aline? É isso mesmo? Bem, e porque, e aí, você vira, é o Azul do Zen. Azul do Zen. Isso aí, é bonito esse nome, né? O Azul do Zen. Azul do Zen. É sonoro, né? O Azul do Zen, nos anos 90, eu já vinha há muito tempo, né, voltado para a espiritualidade no sentido filosófico, etc. E o budismo. Teve um momento que eu lia muito budismo e vivenciava muita coisa, porque o budismo é uma prática de vida, né? E aí eu comecei a perceber, né, no foco, a minha lente passou a ser uma lente budista, né? Como é que eu via as coisas, sabe? Como é que as coisas faziam sentido. E aí eu fui, e como o Haikai também é uma coisa fascinante, né? Porque a poesia é uma coisa muito incrível, né? Porque às vezes você escreve um romance desse tamanho, e aí você escreve uma poesia desse tamanho e diz tudo, né? Essa capacidade, né? De com pouco
com poucos recursos, você atingir muitas coisas, né? É a poesia que faz isso. Né? E são insights. Né? E eu lia também muita poesia, muitos haikais, eu gostava muito. O Leminski também andou passeando por aí, né? Pelos haikais, também gosto do Leminski, tudo isso. E aí eu fui vendo que aquela vivência que eu fui tendo foi se transformando em poemas, né? Pequenos, às vezes um pouco maiores, e sempre muito tranquilizantes, né? É que eu falo no prefácio, leia como quem medita esses poemas. Isso aí é para você. Até falei para um amigo meu, leia antes de dormir, assim, mas não é para ler, poesia não é pegar, ler tudo, não. É uma, entendeu? Fica uma e vai naquela. Então, são trechos, havendo tempo, eu leio um trechinho que resume um pouco vários parágrafos e umas 2 ou 3 poesias, se vocês acharem interessante. Eu acho necessário. É o que eu acho interessante. A Diana pode ler. Pesca uma pérola. Ah, eu ia ler essa é muito linda. Não acredito. Não, agora tá aqui uma... Não acredito. É uma das que é uma P também, é muito lindo. Pesca uma pérola, a lua. Ai, que lindo, gente. Eu amo essa poesia sua. Gostou? São todas lindas. A cortina só existe nos olhos de quem se fecha, pois quando o dia termina, a noite abre-se em festa. Cada um lê uma, né? Mas eu não estou enxergando ainda. Não estou conseguindo enxergar. Só desperta por inteiro quem, quando levanta, arruma a própria cama. Só se alimenta por completo quem, quando termina, lava o próprio prato. Não conhece a plenitude nem o todo da felicidade. Quem, por preguiça ou ócio, só vive pela metade. Essa poesia tem uma coisa engraçada, que o Gabriel, meu enteado, ele digitava para mim esses textos. E aí, quando ele digitou essa, ele falou assim, isso aqui você escreveu para mim, né? Por causa de arrumar a cama, sabe? Porque às vezes fala, pô, tu não vai arrumar a cama, cara? E até hoje, realmente, para mim, arrumar a cama quando eu acordo é um ritual, sabe? Tem que deixar ela bem bacaninha, porque aí o dia está pronto. O dia está pronto. Mais. Qual outra que você escolheu aí? Ó, esse aqui é aquele, eu vejo. Aí tem vários. Ó, um pro Brotópio. Que o teatro faça cair as máscaras, desmonte a ilusão do tempo, abrindo os véus dessas farsas. Que o teatro se faça. Isso é o Brotópio. O Brotópio faz parte da minha formação de teatro. Aí tinha rato, para minha mãe, para meu pai, para Pita, para Cayenne, para Gabriel, entendeu? É o convívio, né? Essa é uma gracinha também, ó. Após a ponte, abre-se em flor o caminho. Segunda-feira no mundo. Gostou? Ali é aquela da foice, página 54. Essa sei de cor. Uma vez eu olhei para a lua crescente e aí veio essa. A foice afiou-se e fez o fim do capim. Abriu um claro na noite e foi-se assim lá para o céu, onde instantaneamente virou uma lua crescente. Que legal! Agora, lá da página 54 é para Pita. Eu vou ler. A lua cheia passeia no céu de sábado, e na espera, à espreita da festa,
lá estão as estrelas. Então teu acordeon encanta o anoitecer, derramando montanhas de som, espalhando luz pelo chão. Isso é porque ela tocava acordeon às vezes, e eu achava que lindo demais. Associou. Tem uma aqui interessante que a gente me mostrou, que agora lendo me fez lembrar até da infância, de quando gritava, né, um lá de cima da laje gritava para poder virar a parabólica, né, da posição da antena. E que diz, casas e casas e casas, subindo pelas encostas, casas e casas e casas, trepando umas nas outras. Casas e casas e casas e casas, e parabólicas, gritos, latidos e uivos, neblina colorindo tudo. Me fez lembrar agora dessa questão, né? Pô, vira mais pra direita, pra esquerda. Tá bom, peraí. Isso eu fiz da sacada da minha casa, assim, olhando lá pro Neilo, pro alemão e tal, e foi vindo essas coisas, ouvindo os sons. Deixa eu ler umazinha aqui, ó, enquanto ela procura ali. Isso foi, eu vi essa cena, me tocou profundamente. Aí eu escrevi: a mão da mãe na mão do filho, encostado, colado na estrada, caminhando nos pés do destino, a mãe pobre e seu menino. Lá se vão para o trabalho, nos braços da segunda-feira, meio tristes, meio sorrindo, de mãos agarradas na vida, tentando de toda maneira. Enquanto a mãe pobre caminha, o menino na sua mão é toda a riqueza do mundo e tanta esperança de pulsa. Eu ia chorar, mas em vez de chorar, eu escrevi uma poesia. Muito melhor. As lágrimas secam. Poesia fica. E aí? Mais alguma Esse coisa? da foice é muito lindo. Eu só queria dizer que esse da foice é na página número 13. É 13. É isso aqui. Lana, aí eu falei essa coisa. A gente estava comemorando a vitória do Lula. A gritaria dentro do apartamento, aquela coisa. E aí, não sei por que surgiu esse negócio de poesia, né? Foi o Alexandre que falou, eu quero ir lá, mas eu quero falar uma poesia. Aí eu falei essa pra ele. Então você fala essa. É linda. Aí a gente vai ver a página. Podia falar essa. Quando eu vi a página, tinha acabado de acontecer. Eu falei, caramba, é a 13. Não foi de propósito, mas aconteceu, né? Você disse que ia ler uma parte do livro. Do Olhos Parados, né? Eu vou ler porque é um momento dele. Mas então enquanto ele procura lá, tem uma coisa engraçada aqui no livro nosso. Tem um livro e ele conta que ele sai de casa lendo o livro. Foi tudo isso é muito engraçado. Consultório, cara, desse sala de espera da vida. E ele estava lendo o livro. Aí a mulher que estava na frente dele falou assim: o seu livro está de cabeça. Quando vocês estiverem na rua, tem que ficar assim. Você está fingindo. Será que ia dar outra vez? O então é louco, tá fingindo também. Eu tava com bilhetinha. Ou então o nosso livro é traduzido para o japonês, né? O japonês é que deu ao contrário, né? Deu todo o contrário. Eu escolhi ler esse trecho aqui para vocês. Outro dia eu estava relendo aqui o livro
E aí eu achei que esse aqui, ele resume, é uma folha aí, no meio só, um pouquinho, mas acho que ele resume bastante da história, porque o personagem as coisas estão se passando na cabeça dele, ele está hospitalizado e tal, vocês vão ver a história. Mas aí chama-se Sonho e Caminho, está na página 87, da parte do Olhos Parados. Bebi um pouco de água. Estou bebendo muita água porque eu ainda estou me recuperando aí da doença que eu tive. E eu estou sem saliva, sabe? Então eu tenho que ficar hidratando. Senão... Você e o Lula, né? Oi? Você e o Lula na aguinha. Na aguinha, Quando Kátia saíram, naquela tarde, ao fechar a porta, não viu o que se passou logo depois. Kátia é enfermeira, está tratando dele e que tem uma história dela lá na infância e juventude dele. O homem dos olhos parados teve um tremor e em seguida fechou os olhos. Poderia ter sido a morte, mas não foi. Apenas adormeceu. Se ela estivesse ali, tudo tomaria uma outra direção. Ninguém viu aquilo. Depois de tanto tempo, os olhos que permaneceram abertos e parados agora fecharam. Eles sonhavam. Parece que o tempo todo haviam sonhado, depois do susto, um sonho que não terminava. A história de um homem ia passando como num filme. Cenas iam e vinham, misturavam-se. Palavras ficavam ecoando. Cenários, ora se iluminavam, ora empalideciam. Dias e noites, claros e escuros. O menino corria pelo campo, pelo pasto imenso. Noites se enchiam de estrelas. Nuvens dançavam no céu muito azul que emoldurava os dias. Murmúrios, vozes. A mãe chamando o menino, uma máquina de costura trabalhando incessantemente. A buzina de um ônibus. Um herói americano montado em seu cavalo. Uma eterna luta para a libertação. Um bar cheio de rostos e vozes que cantavam. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Não vale a pena sonhar. Homens de colarinho branco falando, sorrindo e ameaçando. O menino crescendo. Uma ladeira entre bambus. A bola de futebol pipocando no campo. Uma velhinha carregando feixes de lenha e depois enchendo uma garrafinha de cachaça no botequim. Homens brigando na rua, a polícia prendendo pessoas, jovens sendo torturados. Uma moça linda com um livro nas mãos acenando do aeroporto. Novamente o bar e um velho com o mesmo livro que estava nas mãos da moça. Uma senhora indo de casa em casa carregando desenhos do seu filho. Uma senhora que carregava desenhos de um presidiário. Pessoas recolhendo dinheiro para a senhora. E noites, e dias, e o menino crescendo, subindo por um morro cada vez mais longe. E o homem seguia sonhando uma vida em fragmentos. Quem seriam aquelas pessoas? O que era aquilo tudo? O menino, dentro do sonho, continuava crescendo, ia despertando para os seus amores, descobrindo o mundo à sua volta, chorando suas primeiras lágrimas e inaugurando o gosto da felicidade. O homem sonhava o menino sonhando dentro dele, e eles iam crescendo juntos. Aqui acho que resume bem, né? Um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo.
Mostra claramente que a sua escrita, mesmo a parte do romance, de cabeça para cima, absolutamente poética. A prosa é extensa, né? Certamente. A parte de cabeça para cima é ótima. A parte de cabeça para cima é de cabeça para baixo. Não, essa ideia. De cabeça para cima agora. Essa ideia foi a Pita que me deu a partir do momento que eu falei, eu quero juntar os 2 livros que eu tenho, né? Porque eu já estava com um livro lá, a gente vive com livros, né? Agora eu tenho de contos, tem outro de poesia, tem um que eu estou escrevendo agora, mas vai ficando lá, no próximo edital, no próximo concurso, né? Vamos lá. Mas eu tenho um caderno que a Caiene, minha enteada, irmã do Gabriel, eles não estão mais no Brasil, ela uma vez me deu de presente um caderno, porque ela sabe que eu gosto de caderno de capa dura, muito bonito, e que era assim, de um lado, escrito até em inglês, de um lado era o dia, e aí virava, era assim, o dia, e do outro lado a noite, e que eu guardo na minha mesinha de cabeceira, e eu escrevo à noite e escrevo de manhã também, né? Assim, nem todo dia, mas alguns dias. E aí tinha essa ideia, que eu sempre achei muito legal, né? E aí a Pita falou, por que você não faz no seu livro, já que você vai fazer 2, aquilo de fazer assim? Eu falei, puxa, mas será que eu vou conseguir? Vai ficar muito caro isso, muito difícil. Mas não tem problema nenhum na editora. Fiz pela Voz, não tem problema nenhum. Eu acho que eu já vi um livro assim, não me recordo agora, porque tem muitos anos, que era o Jogo da Amarelinha. Cortázar. Olha! Júlia Cortázar. O dele começa lá e começa aqui, você pode começar aqui. Você vai pulando de um lado para o outro. Você pula, muito bom, muito bom. Isso era o Jogo da Amarelinha. Mas, Silvio, eu também adoro caderno. E já sei que vou te dar caderno. Porque eu tenho uma amiga que cada vez que ela viaja, ela me traz o caderno de algum lugar. Ah, que legal. E é muito bom. Inclusive, eu só sei ler com lápis na mão. Eu não consigo ler, seja um romance ou seja um livro de estudo, porque eu vou anotando, eu vou rabiscando, eu tenho várias maneiras de anotar o que é importante, o que é muito importante, o que é bonito, o que eu estranho, né? Então, às vezes anota uma coisa do lado também. Muito ler também, eu gosto de ler com lápis também. Eu vou te dar um extensor de lápis. Você lembra disso? Extensor de lápis? Encontrei uma papelaria. Encontrou? Quando ficava cutuquinho. Quando fica Olha, que legal. Eu tenho uns cotoquinhos. Eu tenho uns cotoquinhos, até porque às vezes é mais fácil de botar no bolso, no bolsinho da calça. E aí, pum, pegava ele, porque vem as ideias. Quando vem uma ideia, gente. Quando a gente tem uma ideia, a gente não pode perder, porque eu já perdi algumas assim, amanhã eu lembro. Já era. Então, outro dia mesmo, eu acordei de madrugada, sem fazer barulho para não acordar a Pita, fui lá e mandei, escrevi um negócio que veio, foi se formando. Vai lá, que no outro dia eu não vou lembrar, entendeu? Veio uma frase, veio um poema, assim, devagar você vai trabalhando, então você não pode perder. Então, é por isso que eu ando sempre com um cotoquinho de lápis, com lápis e um caderninho, né? Eu tenho muito caderninho pequeno, né? Eu tenho uns lápis que a minha mãe me deu, minha mãe faleceu de Covid ano passado, né? Mas ela já tinha me dado isso uns 3 anos atrás, de lápis indianos, então lápis muito legal, eu gosto de escrever com aquele lápis. Eu escrevo com lápis de desenho, lápis que é feito para desenhar, eu gosto de escrever. E até hoje eu tenho lá um caixinho com a amiga, está quase acabando, eu falei, meu Deus, não vou encontrar esse lápis agora, como é que vai ser? Mas é isso. Que material é atualmente essa situação? Porque eu geralmente eu nunca mais tinha me lembrado disso. Na casa tinha, mas era de metal. Metal. Eu não sei. Vamos ler mais uma poesia, né? Acho que não acabou. Olha essa, gente. Pescador de palavras, mergulha nas turvas águas o anzol dos sentidos. E antes que a noite acabe, ou que o rio vire a página, fisga o mistério dos brilhos.
Algo mais que você gostaria? Ah, uma coisa, você é cineasta, né? Eu não sei porquê, mas o pai da Pita morou com a gente lá um tempo, né? E ele gostava de ler também muito. E aí uma vez já tinha terminado o livro, já tinha terminado. E aí eu comecei a contar para ele a história. Aí ele falou assim, ué, mas isso é um filme. Ele falou, mas isso é um filme. Eu falei, é. Aí o Atahualpa falou comigo, o Nilson falou comigo, e às vezes eu falo assim, porque a gente que escreve, né, vê cenas, tem a coisa da dramaturgia, né? Então aí eu falo assim, aquela cena, é uma parte do livro, naquela cena, se ele mexe, aí comenta esse ato falho, né? Aquela cena. O Zé Tacós fala isso no começo do outro livro, da América Noite de Manhã, a seu respeito. Você escreve cenas, não é mesmo? Eu acho que mais que um filme é uma série. Porque tem... Eu falei, como é que eu vou botar isso aqui no filme? Exatamente, porque 90 minutos é pouco para contar essa história. Então, na verdade, poderia ter vários capítulos. Que aí dá tempo de ir aprofundando, né, as delicadezas da história. E a gente, quando escreve, assim, não sei quem falou isso, e eu achei que estava perfeito. Você tem um roteiro, né? Cada um tem o seu método, né? Esse, por exemplo, no caso da prosa, né? Eu roteirizei, eu tive essa ideia, né, do personagem, né, de uma situação, associei ao país e tal, e fiz o roteiro, né? Mas aí começam os personagens aí aparecendo, e você, às vezes, eles é que tomam o caminho. Você vai atrás dos personagens. Não é você que vai botar os personagens a fazer as coisas. Você começa, mas chega um momento, à medida que eles vão se construindo, aquele personagem vai pedindo determinadas ações, determinadas coisas, e você tem que ir atrás. Você vai atrás. É o personagem que te leva. 11 personagens da procura de um autor. Pirandello. Aliás, eu gosto muito do Pirandello, eu gosto dessa coisa do meta-teatro, você já viu lá na peça, né? O teatro é do teatro. Né? Mas tem isso, você vai atrás do personagem. E tem uma coisa que o Saramago falou, que eu também falei, eu faço isso, e não me comparando com o grande Saramago, mas eu leio tudo que eu estou escrevendo. Se ficar bom, aí eu falo, tá legal. Eu só sei escrever lendo. Porque eu também adoro ler. Né? Isso é uma coisa que as professoras do primário que me colocaram esse bom hábito. Né? É uma forma de você descobrir o ritmo, né? Exatamente. Às vezes é o mais importante naquele momento, porque a história já está boa. Exatamente. Então você tem que dar o ritmo para pensar como a pessoa vai ler. Né? E isso talvez tenha um pouco a ver com o que você falou. Vocês falaram no negócio da prosa poética, da poesia, né? Essa busca do ritmo. Né? E, então eu leio, eu escrevo, leio. Quando é comédia, eu morro de rir. Quando tem graça. Se eu não rir, é porque não tem graça. Então é isso, o personagem é que te leva, né? E eu leio tudo. Eu vivo fazendo leitura dramatizada com as coisas que eu escrevo. E você é um ator também, é natural isso. E você riu muito quando você escreveu no seu cabritinho do Henricão? Eu li. Agora, eu sou obrigado a dizer que essa história aconteceu. Essa história do cara com a cabritinha aconteceu. Nos morros acontece. No pasto, e foi visto e virou piada de todo mundo, entendeu? Agora, que o outro cabritinho aí é ficção, mas que teve um personagem lá que fez sexo com uma cabritinha, né? Ele veio do interior e estava acostumado com isso, chegou lá e fez, e o pessoal viu, entendeu? Aí o apelido dele passou a ser Cabrita. Um período da minha adolescência, eu tinha uma amiga muito próxima que tinha um sítio lá no Brejal. E isso é fato. Brejal naquela época, né? Sei lá, 50 anos atrás. Era roça mesmo. Então, próximo ao sítio dela,
tinha uma birosquinha, que eu não sei nem se a gente pode chamar de birosca, era um quadradinho assim, já você está até ali, que tinha uma mesa de totó pequenininha, um balcão, 2 mesinhas, o negócio se expandia. E tinha um cara que era casado com uma cabrita. Ele frequentava o bar com a cabrita. Ele ia com a cabrita no bar, jogava totó, tomava cachaça, a cabrita chamava Rosinha, e era a esposa do cara. Ele morava com a cabrita, e ele ia um filme. Ele ia pro bar com a cabrita, ia embora pra cá, e a cabrita era adestradíssima, ficava com a cabrita ciumenta, porque se você algum movimento brusco que a cabrita vinha querer chifrar, esse é meu. ciumenta, ele era casado com uma cabrita. Tá vendo? Então fica preto. Se todo mundo achava normal. Completamente normal, completamente normal. Todo mundo sabia disso? Sim, era evidente. Ele só não usava Vocês agora, já dá para vocês imaginarem, que eu falei do cabritinho, né? Zé Cabritinho, a coisa que acontece ali, né? Ele fica danado e tal, aí vocês vão ver lá. E agora, outra coisa que também é a memória ficção é memória, agora que eu li para vocês, eu falo algumas coisas que realmente eu vi. Essa senhora, um feixe de lenha, porque ela cozinhava, era tudo a lenha na casa dela, morava num barraquinho. Eu trabalhava, aí eu mesmo, Silvio, trabalhava no bar do meu tio, e ela sempre subia, eu falo, vejo a imagem direitinho, já uma senhora velhinha, ela ia buscar lenha, e ela subia o morro com aquela coisa de lenha, quase não falava, mas ela gostava de uma cachaça. Ela ia, passava em frente ao bar, ela ficava olhando, ela ia até a casa dela, colocava ali, toda vez, voltava, com uma garrafinha assim, botava, eu tinha que encher a garrafinha de cachaça dela. Então essa senhora existiu mesmo. Muitos aí existiram de verdade. Foram ficcionados alguns, mas essa imagem dessa senhora é inesquecível. Porque ela quase não falava. Ela não chegava e pedia, eu já sabia o que era, meu avô sabia qual era a cachaça, tudo, entendeu? Então tem isso. Por isso que eu tenho vontade de voltar a esses personagens que eu estava te falando, do bar, e fazer um livro, um conto, não sei, sobre essas pessoas, né? Porque é muito rico, né, o que acontecia ali. Os jogos, né, que tinha, carteada, aí vinha a polícia, aí tinha o cara que era o que entregava, o Delator. Oi? Delator. É delator mesmo. Alcahuete. Alcahuete, né? E que todo mundo conhecia, falava, ó, fulano tá subindo o morro. Aí todo mundo limpa a área, né? A história do defunto, porque tem a história do defunto é real. É ótimo. Entendeu? Eu não resisto a contar a história do defunto. Tinha um cara que chamava. Aí eu não sei qual o nome que eu dei nele, porque agora eu estou lembrando do personagem, da pessoa real. Era o Tião Defunto, era um cara. Tião Defunto, era o nome dele, apelido, né? Sebastião. Todo mundo sabia da história. Primeiro que ele era exímio jogador de rondinha. Rondinha, vocês não devem saber o que é. Bota a carta lá e 2 cartas, né? E tal, aí vai, qual que vai dar e tal. E ele jogava trambiqueira, assim, sabe? Então ele fazia uns acordos lá com meu tio também. Mas aí, ele era o rei da rondinha. Só que ele tinha uma história, ele chamava Tião Defunto, porque ele trabalhou uma vez numa funerária. E aí, ele ficou com sono e dormiu no caixão. Dormiu no caixão. E aí chegou o dono ali, né, do estabelecimento, e viu ele dormindo lá. Deu uns pau nele assim, para! E aí ele acordou todo assustado. E aí eu li a história, porque aí ele também,
quando chegava a polícia, né, todo mundo corria, porque era proibido o jogo e tal. Aí levanta as cartas da polícia. E aí ele acordou gritando isso. Foi acordado repentinamente, e aí ele levantou e falou: vem a polícia. Só que era o dono da funerária na qual ele trabalhava, e estava dormindo no caixão. Então eu também coloquei essa. É a história que se contava no morro, entendeu? E tem muitas outras histórias. Isso aí é uma coisa interessante, porque assim, normalmente o que as pessoas assim, que escutam assim, foi criado num bar de morro e tal, tudo depende muito de quem está assistindo e vivenciando, né, as situações, as mais variadas situações. Porque, por exemplo, você conseguiu tirar com apuro essas experiências todas, esses personagens todos, né, sem se macular com um bar, que pode ser um ambiente que você vai virar um viciado em jogo, vai virar um alcoólatra, vai virar não sei o quê, que muitas pessoas que crescem ali num ambiente desse, provavelmente vai virar, né? E você soube vivenciar essa experiência. Então você conseguiu transmutar esse ambiente, né, para você, né, na tua vida, né, porque outras pessoas poderiam estar ali e não ver nada, aliás que muitas estavam e provavelmente não vivenciaram essa tua experiência, né, que você teve lá dentro, né. Quer dizer, independente do ambiente, cada um, né, aproveita uma percepção, uma sensibilidade de assistir aquelas coisas todas, né, de formas completamente diferentes, né, e aproveitar aquilo, né, de formas completamente diferentes. E guardar, né, na memória, né. É interessante porque nesse momento da vida, quando a gente é mais jovem, essas coisas ficam absolutamente entranhadas na gente. Né? Eu sinto perfeitamente o cheiro naquela hora. Eu sei até hoje de como o cheiro do padrinho, ele tinha um cheiro tão peculiar, eu sei lembrar desse cheiro a qualquer momento. Agora, coisas mais recentes já não ficam tão registradas assim, tão profundamente. São essas primeiras impressões fortes, gostos, né? Acho que é a nossa estrutura emocional, né? Mesmo, que tá se formando, você essa acaba gravando, né? Descoberta. Tudo tem gosto de primeira vez. A gente quer ficar falando assim, acho que não tem mais aquele gosto, né? É que a gente também mudou, né? E você tinha quantos anos nessa época, Silvio? Quanto criança? Eu tinha 9 anos, 10 anos. Legal, bacana. Por aí. Aí depois já no segundo, já no ensino médio, né? Aí. Eu também tive uma professora que eu fiquei meio fascinado por ela, né? Igual o menino lá. Que ela me dava muita atenção, porque eu gostava de escrever, né? Aí terminava a aula, eu ficava conversando com ela, sabe? E eu também coloco o personagem assim, aí já é um pouco mais, então por isso que a Rita perguntou, eu ia te perguntar isso, qual momento, né? É isso. E que é bacana, né, trazer essa sua vida enquanto criança, né, que trabalhava no bar e conseguir transformar ela numa outra história, né, e tirar bons aproveitos, né, no sentido de mostrar algo engraçado. Uma leveza, talvez. É interessante você estar falando uma coisa agora, eu estou tendo um insight assim, porque essas coisas eu vivenciei de uma determinada forma. E hoje, com o distanciamento, eu reflito sobre elas de um outro ângulo, né? É interessante, né? Porque a vivência foi de um jeito. Agora, esse momento, eu estou resgatando aquela vivência para o personagem e já com a crítica de alguém, já mais velho e tal. E que as crianças que hoje vivem lá não tem essa, né? De repente não tem esses momentos, né? De
falar de repente de um jogo, de live, de correndo, ver outras coisas, né? Mais críticas talvez, no sentido de até mesmo o que a Rita disse, né? Das crianças se envolverem com algo errado. Não saber realmente ver um outro caminho, né? Que é diferente. Isso aí. Peter, será que ele tem um livro dele ali? A gente não procurando um livro. Pra você falar, né? Você não vai. Pois é. Tá chovendo, as pessoas estão preocupadas. Aqui ó, agora o autógrafo do outro lado. Valeu. Você pode autografar. Eu já tenho também meu autógrafo. Você vai querer do outro lado? Vou querer do outro lado também. Que legal. Isso que ele falou agora, você falou 2 vezes e isso me tocou, que é um morro que não existe. Né? Porque eu trabalhei muito tempo num morro que, do ponto de vista geográfico, existe. Mas o morro que eu trabalhei não existe mais. E ela é muito mais poética. E me faz lembrar o Zequete. Daqui do morro eu não saio. Pode me prender, pode. Pois é, eu me lembro que quando eu gostava de descer a pé. Geralmente a gente subia da ponte comunitária, mas eu gostava de descer a pé. E tinha uma vista muito bonita, era uma oficina, né? Que você viu o Rio de Janeiro, né? Você vê de longe ali, aquela serra velha, né? E eu me lembro que eu adorava descer no final da tarde, o sol estava caindo, e eu sempre lembrava dessa música. Daqui do morro eu não saio. Eu vivo lembrando, às vezes eu canto esse pedacinho. Vendeu tudo. Tem mais Olha essa frase aqui, gente. Em algum momento eu não vou dizer qual. E o cavaleiro trotava em direção ao horizonte aberto do crepúsculo. Do céu desciam estrelas sobre o cavaleiro e da terra subiam pelas patas do cavalo chamas vermelhas incandescentes. O azul esverdeado e o frio das estrelas uniu-se ao vermelho das chamas. Então o cavaleiro desapareceu, transformando-se em uma noite púrpura. Essa não pode dizer de onde é. Agora caiu uma tempestade. Essa que vai gostar de ver. Oi? Essa que vai gostar de ver isso. Eu posso pegar o autógrafo do outro lado? Todos os autógrafos. Tem direito. A Glória já foi, né, filho? Oi? A Glória já foi. Ela queria ouvir. Olha, eu vou fazer uma sugestão, então. Que daqui no início do ano, talvez final de janeiro ou fevereiro, a gente faça um novo encontro desse para debater o livro inteiro. Isso, todo mundo que está levando hoje. Aí já deixa aí agendado, né? Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E ó, vamos amar essa ideia aí desse café literário metropolitano. Vai ser muito legal. Obrigadão. Obrigado a você.